Então, hoje a gente vai conversar sobre dois contos do Júlio Cortázar, né? Sendo um deles As Mãos que Crescem e o outro Bestiário, né? Esse conto As Mãos que Crescem faz parte de um livro chamado A Outra Margem, que é um livro que é póstumo, né? E ele foi publicado. Eu vou projetar aqui. Ele foi publicado somente em 1994, né? Ele estava pronto em 1945 e depois só em 94, ou seja, 10 anos depois do falecimento do autor, né? E 80 anos de nascimento, uma editora espanhola chamada Alfaguara, né? Publicou é, esse livro, A Outra Margem, que em espanhol é La Outra Orilla. Publicou junto com os demais livros de contos do Cortázar, né? A edição é Contos Completos, ou Cuentos Completos, em 2 volumes, né? E nessa mesma ocasião, a Alfaguara vai publicar 3 volumes de obra crítica, né? E no Brasil, o, esse livro ele só apareceu em 2021 nesse pela Companhia das Letras, esse box aqui, todos os contos do Júlio Cortázar, né? Esse aqui, né? Que eu fiquei sabendo que ele existia, ele está disponível em PDF na íntegra, né? Na internet. Eu fiquei sabendo que ele existia porque a Tânia, né? Tânia Souza, que participou aqui do NAFTA, ela, ela mencionou um conto do, desse livro que se chama O Filho do Vampiro, né? Então tudo isso para contextualizar, né? Que esse livro, ele é praticamente desconhecido pela crítica, né? E uma coisa curiosa é a seguinte: essa edição brasileira, né, não fala nada a respeito do, assim, ela não tem uma apresentação específica, né? Então não fala nada a respeito, por exemplo, da do ineditismo dessa obra a Outra Margem, né? Mas pesquisando um pouco, a gente percebe que esse livro ele nunca foi publicado no Brasil, né? Então, ou seja, ele era inédito até antes dessa edição completa aqui, né? De contos completos. Daí, eu peguei uma dissertação que trata desse livro, só que o estudo, essa pesquisa de mestrado foi feita a partir do lançamento dele em espanhol, ou seja, da edição de 94, né? Então, a autora da dissertação, né, ela vai analisar esse livro, né, e num determinado momento lá ela vai contextualizar a, a questão da publicação, né, e ela vai falar que tem um ensaio teórico do Cortázar que se chama Teoria del Túnel, Notas para uma ubiquação del surrealismo e del existencialismo, né? Então, teoria do túnel, nota para uma localização do surrealismo e do existencialismo, né? Então, ela diz que o surrealismo e o existencialismo seriam como duas margens para o rio da criação verbal do homem, né? Como se fosse assim, para o Cortázar, né? Essas duas correntes, né? O surrealismo sendo, né, uma vanguarda, né?
e o existencialismo uma espécie de corrente filosófica, né? É como se elas norteassem a criação verbal do próprio Cortázar, né? Então, enfim, basicamente é isso que eu tenho a dizer a respeito da contextualização desse conto, né? Assim, isso significa que, primeiro, esse livro, A Outra Margem, é extremamente pouco conhecido, né? E, além disso, é o primeiro, né? Então, até então, o Bestiário, que é o segundo, de 1951, vinha sendo tratado como o livro de estreia, né, literária, ou pelo menos de livro de estreia de contos do Cortázar, né? Ele tem uma peça de teatro e ele teve uma época que assinava com pseudônimo, né? Mas enfim, ele começa a ficar conhecido mesmo, né? Com o Bestiário, que é o segundo livro, né? E que traz o, alguns contos extremamente conhecidos dele, como Casa Tomada, né? E o próprio Bestiário, né? Então a ideia qual é, né? A ideia é pegar um livro, né, um conto de um livro que já é suficientemente reconhecido, né, que é o Bestiário, né, e um conto desse livro inaugural que é extremamente pouco conhecido, né, para a gente tentar comparar, né, assim, o pouco que se diz a respeito desse primeiro livro, se diz, por exemplo, que as características básicas já estavam lançadas ali naquele livro, né? Como se fosse assim, já estava meio definido o caminho que o Cortázar seguiria, né? Então, eu fiz aqui um resuminho, né, desse primeiro conto, As Mãos que Crescem, né? E depois eu vou inverter a ordem, considerando o que eu tenho feito nos outros encontros, né? Eu já vou sugerir uma continuação para o projeto, né? Ou seja, já vou sugerir um próximo conto e uma data, né? Porque essa sugestão está mais diretamente relacionada com esse conto, né? Bom, então basicamente o resumo, né? Tem um personagem chamado Plaque que briga com Carrie, né? E esse Carrie o havia provocado, né? Daí ele soca o adversário, mas ele não sente nada além das próprias mãos. Ele pensa assim: bom, o Carrie deve estar revidando, mas eu não estou sentindo nada. Daí as mãos do Plaque vão ficando inchadas e começam a crescer, né? Então ele vai saindo de um determinado local, que parece que é a prefeitura, tem um túnel, né? Um corredor, né? Um corredor muito longo, e a mão dele vai crescendo cada vez mais. Ele quer ir ao apartamento da Marg, né? Que seria a namorada dele, a companheira dele, né? Só que ele não consegue pegar o transporte coletivo, porque os passageiros não querem que ele entre por causa do tamanho da mão. Daí ele pega um táxi, né? Só que as mãos dele estão tão grandes que ele resolve ir para o hospital para amputar as mãos, né? E quando ele chega lá, o médico, ao invés de querer atender ele logo,
pensa em chamar um cunhado, né, dele que trabalha num jornal para explorar o aspecto sensacionalista, né, desse crescimento das mãos. Mas o Plaque fica bravo e finalmente, quando ele está sendo operado, ele desmaia, né? Como se fosse assim o efeito da anestesia. Só que quando ele acorda, é justamente o Carrie que está despertando ele, né? E daí ele percebe que era um sonho. Era um sonho. Ele teria desmaiado durante a briga com esse Carrie. No entanto, né, as mãos dele estão amputadas, né? Ele vê o cotoco, né? Bom, é, daí eu quero propor, né, que o próximo encontro nosso seja sobre esse conto A Mão Encantada do Gerard Nerval, que é um escritor francês, né, autor de uma obra chamada Aurélia, né, dentre outras, mas essa Aurélia é uma das mais conhecidas. E esse conto A Mão Encantada está nessa coletânea do Ítalo Calvino, que a gente já leu, da qual a gente já leu alguns contos, né? Então, por que eu estou propondo isso? Né? Propondo ler esse conto A Mão Encantada do Nerval. Porque a autora dessa dissertação, né, na qual eu encontrei algumas informações básicas sobre o livro A Outra Margem, La Outra Orilha, né? A Lisete Pinho Azevedo vai propor uma análise da história, né, do Cortázar, As Mãos que Crescem, de forma comparativa com esse conto do Nerval, A Mão Encantada, certo? Então essa é a minha ideia, né? Eu vou comentar brevemente, né, o outro conto que é o Bestiário, né? E como eu falei para vocês, o livro é o Bestiário, né? E a história ela é contada por um narrador não personagem, ou seja, um narrador heterodiegético, né? Só que ela é contada de uma maneira muito fragmentada e centrada na percepção da menina Isabel, que é uma criança, a idade dela não é completamente, não é definida, mas ela é uma criança, né? E eu vou falar um pouco dos personagens, vou falar muito brevemente, muito as linhas gerais do que acontece, e depois a gente discute, a gente troca ideias, tá bom? Então, a personagem principal, então, é a Isabel, né? A mãe dela chama Elisa, mas a gente descobre isso através de uma sugestão muito rápida, né? Que pode também não ser o nome da mãe dela, né? Mas eu imagino que seja. Depois tem uma outra mulher chamada Inês, que não dá para saber exatamente qual a relação de parentesco, mas a gente pode supor, por exemplo, que seja uma irmã mais velha, né? Daí ela vai passar as férias na casa dos Funes, que fica na numa região rural, né? Esses Funes são parentes, tios, né? Pelo menos é isso que para mim parece, né? Tem uma criança chamada Nino e tem três adultos, a Rema, o Nene, nessa edição minha tá Nene, pode ser que seja Nenê, né? E Luiz. Também tem os empregados da fazenda e uma espécie de capataz que é o Dom Roberto. E o que existe de fantástico nessa história?
um determinado tigre, né, que se movimenta pela casa, né, e pela propriedade, né. Também a respeito do título, né, bestiário, né, tem a presença de muitos animais, né, o que justifica a ideia do título, né. Então tem as formigas, tem o herbário, né, que é assim, as crianças brincam com os insetos e também com as ervas, as folhas, né? Por isso que fala do herbário, do louva-a-Deus e de caracóis no final, né? Então, o narrador, como eu falei para vocês, ele é ele é heterodiegético, né? Ou seja, ele não é personagem. No entanto, o ponto de vista dele está bastante identificado com o da menina, né? A história é bastante contada a partir do ponto de vista da menina. E a narrativa é bastante fragmentada também, como eu falei, né? Ou seja, o que de fato acontece muitas vezes não é contado de forma clara, né? É contado a partir de fragmentos que são aquilo que a criança consegue compreender com clareza, né? E também é muito curioso o, o modo como a sugestão dos acontecimentos é dada pela sensação física da menina, né? Então começa, por exemplo, ó, o primeiro parágrafo. Entre a última colherada de arroz de leite, pouca canela, uma pena, e os beijos antes de subir para dormir, ouviram tocar a campainha na sala do telefone. Isabel ficou enrolando, até Inês voltar depois de atender e dizer alguma coisa ao ouvido da mãe, né? Então, dá para perceber, bom, quem está a consciência a partir da qual esse narrador conta a história é a consciência da menina com a sensação dela da colherada de arroz de leite, né? Talvez seja o que a gente chama de arroz doce, né? É, e assim por diante, em vários momentos a gente percebe que é esse o ponto de vista adotado, né? E depois também tem muitas sugestões de conflito, né? Além do fato de que os personagens nessa casa dos Funes têm que, têm que sempre estar evitando o local onde o tigre se encontra, né? Sendo que esse tigre aí é justamente o que tem, o que existe de extraordinário, né? Ou seja, de fantástico, né? Tem também algumas coisas que são sugeridas e daí vocês me digam de que maneira vocês compreenderam isso ou não, né? Do sugestão de incesto, né? E de assassinato, né? Ou seja, no final dá a entender que o nenê é pego, né? É capturado pelo tigre, né? E mas então basicamente o que eu queria falar nessa introdução é isso, né? Daí eu gostaria que vocês me falassem um pouco a respeito do que vocês acharam da leitura, né? E depois que a gente pudesse comparar os dois contos, né? A partir de, enfim, aquilo que vocês acharem mais relevante, né? Mas eu apontaria como uma diferença fundamental justamente isso, né? O, o modo como a história é contada. Tudo bem? Então eu vou abrir para discussão, né? E vocês fiquem à vontade aí para participarem, tá bom?
Eu posso falar. Sim. Eu acho que esse conto, ele tem uma... Ele parece um pouco alegórico, né? Eu não sei se eu tive essa sensação da relação dos animais com as pessoas. Então, eu não consegui ver tanto o tigre assim como fantástico. Eu acho que tem mais essa relação meio alegórica, né? E eu também não entendi muito a relação do Nenê, né, com o casal, né, principal. Não sei se ele é irmão dela ou irmão dele. Oi, Não, só um não consegui minuto, entender muito isso. só um minuto, eu vou encostar a porta aqui, tá bom? E essa relação da besta, né, eu acho que... Oi, Heloíse. Uhum. Então, eu fechei a porta aqui porque tava fazendo barulho lá fora, né? Eu não sei se é a sua internet ou a minha, mas o seu áudio falhou um pouco, né? Você falou a respeito Ah, de. tá. Aham. Pode ser minha internet. Eu não sei para os demais se o áudio dela falhou também. Mas enfim. É... Pode ser minha internet. Ah, eu acho que também, no fim ali, né, como se a besta principal, né, a besta devorou a outra besta, né, Aham. de mesmo aspecto, assim, como se fosse as mais feras, assim. A rema, né, ela se equivaleria ali às formigas, não sei. Aham. Pois é. O... depois eu comento o, o que o Rodrigo está falando. O... A questão da alegoria, né? É uma coisa colocada pelo Todorov, né? Na teoria dele, né? Mas no Fantástico do século XX, já não dá para dizer exatamente, não dá para descartar completamente, né? O sentido alegórico, né? Quer dizer, em termos restritos, não é alegórico, né? Só que a gente tende a interpretar a partir de uma alegoria, né? Eu acho que uma coisa importante é que não feche numa interpretação só, né? Que é o que nesse nessa edição de todos os contos do Julio Cortázar tem um pós-fácil, né? Do Al-Azraq. E ele fala justamente isso, né? Que uma das características do conto fantástico que ele chama de neofantástico, né? Ou seja, o fantástico do século XX é essa, né? É a Uhum. possibilidade de várias interpretações e não fechar numa só, né? Então acho Sim, que professor. basicamente é isso, né? Então, E a questão do narrador, realmente, aham, a gente fica naquela sensação de que a gente conhece a história meio que por parte da menina, né? sim, o agora quanto à relação entre os personagens, me parece que eles são irmãos, né? Os três adultos da Hum, casa, né? Eles são irmãos. mas Fala. será? Mas ela beija o É, Luiz, não é? então, não, então. Eu achei que eles eram casados. Não, por isso que tem Porque o uma. menininho era filho de quem? Também, né? O Só se menino. foi incesto, realmente. Não, pois é, o menino é dito que ele é filho do Luiz, mas não é dito que ele é filho da Rema, né? É. Aham. Pois é. O,
assim, eu não sei se deixa claro que eles são irmãos, mas para mim ficou mais sugerido que fossem, né? E eu, Uhum. claro, eu li também algumas análises, né? E que também interpretam dessa forma. Mas pode ser que não tenha uma definição clara também, né? Da relação entre eles, né? O, Aí fica mais macabra ainda essa história. então, mas essa que é a ideia, essa que é a ideia, né? Assim como E ela na, meio que aguenta muita coisa do nenê, né? sim, sim, A Rema. é. O Rodrigo está falando, dá uma excitação a cada acontecimento, pois imaginei que em algum momento o tigre ou qualquer outro animal poderia causar algo perturbador. Deixa fatos subentendidos. E os caracóis entre os dedos de remo. Tem essa. É uma coisa, como eu falei lá, né? O Cortázar, ele valorizava muito o surrealismo, né? Então, naquele ensaio teórico, ele vai considerar que as duas margens são o surrealismo e o existencialismo, né? Então, E o essa. caracol tem uma coisa Ah, meio fantástica também, assim, né? E muita gente acredita que tem poder, né? Então, ah, não é? sei se meio que. Tem uma Na... história sobre caracol. Ah, é? Eu não sabia, não. No... Na cultura Por ela popular, estar com assim? a mão ali, não sei se ela desejou que ele morresse, alguma coisa, não sei. Aham. Pois é. Ela quem você diz? A Nenê, né? Que tava com caracol. Não, a Nenê é o Não, a homem. Nenê não, a Rema. A Rema. A Rema. Rema. Aham. Bom, a interpretação que eu li é um pouco mais isso que fica subentendido, ela completa, né? E daí a gente vai pensar assim, pô, será, né? E daí reler, né? Sabe? Mas então, eu gostaria de ouvir dos outros, né? Tanto a respeito do primeiro conto quanto do segundo, né? Pode ser assim, impressão de leitura ou comparação, ou vocês fiquem à vontade para comentar. Pode falar do segundo também? Do outro? Pode, que é o primeiro, né? O- Que é o primeiro. as mãos que crescem. Aham, As pode. mãos que crescem. Então, ali eu não sei se foi um sonho mesmo que ele teve, ou se ele acordou depois da cirurgia e achou que era um sonho, né? Então ficou meio que, quando ele viu o cara que ele tinha batido ali, ele ficou meio assim, ele achou que era um sonho, mas depois ele viu as mãos dele, né, amputadas e ficou meio que sem entender. Eu achei que foi muito simbólico assim, as mãos ficarem pesadas, né, de tanto que elas bateram nele. Então realmente foi bem forte assim. Eu achei Aham. muito crítico, assim, foi meio que uma crítica. E aí a gente pensa até em como isso tá hoje em dia, né? Que esportes, né? Que utilizam da força física e tudo. Então achei uma crítica meio que ali à sociedade também. Aham. Eu não pensei nessa possibilidade, mas ela existe, né? De que. E também lembra um pouco o nariz, né? De Gogol. Então, só que não ganhou vida, mas ele ganhou um peso, as mãos, né? Ganharam um peso. Então, Aham. Eu lembrei um pouco de uns contos que a Juliana propôs, do Inácio de Loyola Brandão, né? Tem um que a orelha vai crescendo, né?
Não tem? Legal. É. Cadeira, o livro chama Cadeiras Proibidas. É o homem que perdeu a. Não, como que é? O homem cuja orelha cresceu. A Anne tá falando, lembrei do Gogol também, desse das cadeiras proibidas, aham. Tá, mas bom, mais alguém quer falar? Assim, pauta livre, né? A respeito desses contos? Fala, Anne. Então, assim como a Heloíse, eu também lembrei, né, desse do Gogol, a forma como... Porque, assim, o que eu lembro do Gogol é que ele tinha uma preocupação, não sei se eu estou confundindo, mas é uma preocupação que o nariz dele, um dia ele acordou e o nariz tinha sumido, né? E da mesma forma que esse que a gente leu agora, As Mãos que Crescem, queriam explorar de modo jornalístico, né? No nariz do Gogol também acho que acontece isso. Não lembro se era o médico que propõe, né, enfim, para colocar em algum local para exposição. E, bom, eu não tenho propriedade, mas acho que a gente chegou de comentar no Infante a questão de trazer essa coisas psíquicas, né, numa linha psicanalítica, para falar, abordar o fantástico, né, entrar na questão, na dimensão do fantástico. É isso. Aham, esse do Gogol, o nariz do Gogol, é um funcionário público, né? E o barbeiro encontra o nariz dele no meio do pão quando tá tomando café, né? E daí a história do jornal que tem nesse conto é porque ele quer o personagem que acorda sem nariz, né? Quer publicar um anúncio no jornal para encontrar o nariz, né? Só que o funcionário do jornal não aceita um negócio desse, né? Que eu me lembro também, né? Agora, o aspecto psicanalítico é sempre uma possibilidade de interpretação, né? Não só para a literatura fantástica, né? Mas talvez para a literatura fantástica mais do que para realista, né? Enfim. Nesca, você quer falar? Nesca. Ué, ela levantou a mão. Professor, desculpa, travou aqui. Boa noite. Então, esse do bestiário, eu fiquei bastante em dúvida, assim, em achar o fantástico, né? E aí, esse tigre, eu supus que era mesmo, assim, um perigo, né? Que as crianças, todo mundo, na verdade, que se encontrasse com ele, poderia ser devorado. Numa metáfora, a já uma coisa mais que remetesse mais mesmo a ser consumido, né? Como se fosse um abuso, né? Dessa coisa abusiva mesmo. Porque ele transitava livremente pela sala, pela casa, e as pessoas que desviavam dele, as pessoas que evitavam o lugar que ele estava, né? Aí eu confesso que eu fiquei bem confusa, assim, de encontrar o fantástico nele. Eu achei mais alegórico, igual a Heloísa falou, justamente por isso, porque, assim, eu não vi um elemento, assim, inexplicável, né? Apesar de não ter uma explicação para o tigre. Mas eu não, igual alguma coisa que acontece e não tem origem, ninguém sabe explicar, e que não é explicado cientificamente como numa ficção, né?
Então, isso me deixa bastante em dúvida se é realmente fantástico, sabe? E depois que você falou dos estudos que enunciam que há incesto, eu vi que tinha alguma coisa errada, assim. Era tudo perfeito demais, sabe? No relato dela, aos olhos dela, era tudo perfeito demais. E alguma coisa ali não encaixava, alguma coisa que não. É isso. Certo, obrigado, Nesca. Bom, então, a questão basicamente é a seguinte, né? Uma coisa que eu tenho percebido depois que eu comecei a ler mais os contos do Cortázar mais sistematicamente, assim, né? Inclusive, esse é um dos temas de um TCC que eu estou orientando, né? Do João Pedro, né? Então, o Cortázar, ele é considerado fantástico, né? E ele próprio se considera fantástico, só que o fantástico dele é diferente do fantástico do século XIX, né? No sentido em que ele não vai tratar do sobrenatural, né? Então, tem algo fora do comum, né? Ou mesmo muitas vezes não tem, né? Enfim, ele vai dizer assim que existe na realidade algo que é mais importante do que aquela superfície da realidade que a gente consegue perceber, né? Então, por exemplo, tem um texto dele que ele fala assim, sabe que quando o gato fica com o olhar fixo para um lugar, uma parede, por exemplo, um ponto fixo, ele fica olhando fixamente para alguma coisa na parede e a gente olha e não vê nada, né? Daí tem gente que diz assim, ele está olhando um fantasma, por exemplo, né? Então ele vai partir dessa ideia para dizer que não, na verdade não é um fantasma, né? Não tem um fantasma lá, né? Mas ele vai dizer que é que eu não vou conseguir recuperar tudo porque ele fala através de metáforas, né? Mas de certa forma, o que ele está dizendo, que a realidade, na verdade, o que mais importa na realidade é algo que tem um sentido mais profundo e a gente não consegue captar completamente, tem a ver com a psicanálise, né? Certo? Então, o fantástico do Cortázar, ele daí eu vou recuperar um pouco o que a Heloísa está estudando, né? É melhor a gente tentar entender isso não como um gênero, né? Por quê? Porque o gênero é uma coisa que divide tudo de forma muito estanque, assim, né? Eu já dei esse exemplo aqui uma vez, falando assim, ó, que se a gente pegar os filmes numa locadora, né, que é uma coisa que não existe mais, né, mas numa locadora de vídeo, você, você pega os filmes, você tem que colocar numa estante para dividir por gênero, né? Então significa que se você pegar aquele filme, colocar na estante de comédia, por exemplo, esse filme não pode entrar na estante de nacionais, por exemplo, certo? Então, significa que a divisão por gênero não permite que a gente classifique uma mesma narrativa em mais de um gênero, certo? Então, a ideia de alguns críticos, alguns teóricos, é que o fantástico não seja um gênero, mas seja um modo, né? Então, o fantástico teria algumas características que não são específicas dele, mas são constantes, né? E, e daí, não existe uma flexibilidade maior para se estudar as obras a partir de
de algumas características ou conceitos do fantástico, né? Não sei se dá para eu... se eu estou sendo claro, né? Mas, enfim, isso significa o quê? Quando a gente lê um conto como esse tigre, bom, não tem uma explicação, né? Então, ele não é sobrenatural, mas ele é completamente fora do comum, né? E, por outro lado, ele não é alegórico no sentido assim, ó. Eu vou dar um exemplo de alegoria, né? Para a gente diferenciar o que acontece com uma alegoria mais propriamente dita e o que acontece nesse conto, né? Um exemplo de alegoria é o que acontece nas fábulas, por exemplo, né? Então, a fábula da cigarra e da formiga, né? Na fábula da cigarra e da formiga, num determinado momento, no final ali, vai aparecer a formiga trabalha enquanto a cigarra canta, né? Então, por isso, né? Mas chega no inverno, a formiga não tem o que comer, ou, desculpa, a cigarra não tem o que comer, enquanto que a formiga, porque trabalhou, tem lá o seu estoque de comida. Por isso, não seja assim como a formiga. Não, desculpa, não seja como a cigarra, seja como a formiga, tal. Então, num determinado momento, o próprio texto vai deixar claro qual é o sentido alegórico, né? Tudo bem? Eu só vou ler o comentário aqui do Plínio, depois eu passo a palavra para a Nesca de novo, tá bom? Então, estupidamente falando, mas as mãos vazias não tem nada de fantástico. 2 anos de NAFTA me permite comentário. Na verdade é o contrário, né, Plínio? As mãos que crescem é um fantástico mais simples, né? Mais direto, mais simples, né? Mas fala nesse. Aí eu zoei escrevendo mãos vazias. Só pra zoar. Aham, tá bom. Fala nesse. Então, seria um fantástico desculpa a ignorância, Pro, mas seria um fantástico num sentido mais subjetivo que traz mais naquele patamar do indizível daquilo que está na nossa psique, que é aquilo que a gente sente, mas não consegue traduzir em palavra? É isso mesmo. Exatamente isso. Né? Tá. Aham. Então, ele vai criar um recurso para expressar isso, né? Como se fosse, né? Mas claro que... Então, isso significa o quê? Significa que se a gente traduzir tudo em conceitos, né? Então, a coisa se perde, né? Por isso que o Al-Azraq vai dizer assim, não, a característica do fantástico moderno é essa de sugerir vários sentidos ao mesmo tempo, né? E, e mais do que traduzir quais são esses sentidos, né? A gente tem que tentar procurar ver como é que se constrói esse sentido, ou como é que se constroem esses vários sentidos ao mesmo tempo, né? Eu acho que o Cortázar, ele é muito assim também, né, professor? Ele sempre deixa mais de um sentido no seu texto. É, o, bem mais do que eu acredito, né, que esse segundo conto, Bestiário, né, que você chamou de primeiro, ele é mais assim do que o Mãos que Crescem, né? Sim. Aham. Ele é mais aberto, é mais sugestivo, né? Porque esse Mãos que Crescem, eu reli hoje, né? Quando eu tinha lido a primeira vez, eu achei, esse daqui é bem simples, porque no final ele fala, era tudo um sonho, né? Isso daqui é o tipo de coisa que uma professora, né, passando uma proposta de redação, vai falar, não façam isso, porque isso é lugar comum, né? Certo? É uma forma de resolver um desfecho muito meio previsível, né? Você está contando uma história completamente absurda.
no final você fala, era um sonho, beleza, né? Explicou, ficou engraçado. Só que é muito lugar comum, né? Mas claro que E outra que fala. não tem a explicação das mãos serem amputadas se tivesse sido só um sonho, né? Isso, Então isso. fica Sim. aberto também por isso. Claro, porque ele Porque é o ou foi um Cortázar, sonho né? realmente, ou realmente aconteceu. Não, sim, eu concordo. Assim, ele é o Cortázar, ele não é um aluno de ensino médio, né? Assim, tonto, né? Mas o que eu tô querendo dizer é assim, que a sofisticação desse conto bestiário é muito maior do que das mãos que crescem, né? É muito maior. Eu acho que ele evoluiu, né, também, por Isso, ser de uma outra geração, assim, de um tempo depois, ele evoluiu na escrita. Não, na verdade, assim, são poucos anos, né? Só que ele né, ele tinha, quando ele escreveu esse conto, Mãos que Crescem, ele tinha 23, né? E aqui ele já, no bestiário, ele já tem mais de 30, né? Ah, já faz muita diferença, né? Para um jovem faz muita diferença, né? Fala, Plínio. Então, a partir desses comentários que vocês estão fazendo aí, é assim, ele começa, na verdade, eu vejo assim, talvez tenha sido um sonho, né? E no sonho havia um conflito, uma relutância lá com as mãos dele como escritor, como poeta, né? Ele mesmo num, num drama lá, e sonhou com as mãos dele, talvez sonhasse que as mãos dele tivessem cortado, que ele não pudesse mais escrever, algo nesse sentido aí. Achei assim, é super. Não vi nada de fantástico, bastante delongas e tal. O outro não consegui encontrar no arquivo, eu não consegui encontrar o bestiário. Mas falando desse daí, veja isso a partir desse comentário de vocês. Né? O pesadelo que perdeu as mãos e tal. Na verdade, assim, tem um detalhe também, né, que é o Cortázar, ele gostava muito de boxe, né? Então, isso daqui parece que entra também, né? Agora, enfim, daí é um outro nível de interpretação, pensar no escritor que tinha medo de perder as mãos, né? A gente pode até pensar numa interpretação tipicamente psicanalista, né? Vai relacionar com medo de castração, essas coisas, né? Sim. Aham. A importância das mãos, né, também. Sim, é. Mas você falou a questão de uma crítica, né? Sim. Eu acho que principalmente por ele, agora eu não sabia, né, que ele gostava de boxe, mas se ele gostava, então, querendo ou não, eu também gosto um pouco de luta, querendo ou não, a gente tem meio que uma coisa assim por trás que ao mesmo tempo a gente tem uma crítica, por mais que a gente goste, então Sim. é meio que automático, assim, a gente saber que aquilo ali é como se fosse uma ferramenta, assim. E a mesma coisa também que o Plínio falou, né, de um escritor, também é uma ferramenta. Então, como as mãos, ela ganha essa força, O que né? o Plínio... Aham. E diferente do Gogol, né, do conto do Gogol, aqui ele queria se desfazer, assim, porque as mãos já não eram mais as mesmas, né? Então ele, ao contrário, enquanto o outro queria ir atrás do nariz, ele queria se desfazer deles, das mãos, por serem diferentes, assim, por ser pesadas e tudo, era muito mais fácil desfazer delas, né? É, o que eu percebi aqui, o que o Plínio está falando, de alguma forma está sugerido quando diz assim, você é um covarde, um canalha e ainda por cima é um mau poeta, né?
Daí relaciona com a literatura, né? Então, de certa forma, a partir disso, pode-se pensar nessa relação, né? Agora o que a Heloísa está falando. No caso dele, não é a mão que some, mas é a mão que cresce, né? Mas, enfim, sempre tem alguma parte do corpo e um descontrole, né? E agora, também pode ter a ideia da agressividade que é reprimida, né? Certo? Agora, se vocês observarem a forma, né? Que foi o que eu apontei como possibilidade de comparar, né? Um aspecto a ser comparado, né? Por mais maluquice que tem esse primeiro conto, ele é bem mais linear, né? Vocês percebem isso? Sim, professor. Aham. Eu, inclusive, gostei mais do que, fala. do que do outro. Eu gostei mais desse do que do outro. Ah, é? Você gostou mais de As Mãos que Crescem? Sim, Ah, gostei. mas por quê? Justamente por ser mais simples? Eu acho que mais simples e pela meio que essa crítica que eu entendi, assim, eu gostei muito, assim, eu gostei também da relação que eu fiz, né, com o nariz do Gogol, então achei bem interessante de como essa relação das partes do corpo, né, de como elas podem ser potencializadas. Aham. Ô Plínio, tá, o bestiário tá no livro seguinte, que se chama Bestiário, né? No PDF, eu não sei que página que tá, né? Mas, peraí, deixa eu ver o PDF aqui. Mas se você colocar no PDF, você pegar o localizar ali, né? Tem uma lentezinha ali, né? Não encontrei, não. Procurei bastante, não encontrei. Peraí, eu vou te falar. Esse que eu tô usando tô no programa Ó, do Drive, né? não, No então, hoje do Drive. no PDF tá na página 152. Por isso que eu não li. Mas eu falei, né, lá no Google Classroom, eu falei ali, né? Depois eu leio. Tá bom. Ó, mas eu queria que vocês observassem o seguinte: esse conto, o Bestiário, por exemplo, ele tem alguns trechos, né, em que a criança escreve para a mãe, né? Não sei se vocês perceberam isso, né? Sim, pro. Se mistura, né? Então, se Sim. mistura se mistura o discurso dela com o do narrador, né? Então é esse tipo de coisa que vai gerando esse aspecto de fantástico no sentido de como se fosse um caleidoscópio, né? O Davi Arrigucci, que é um dos críticos do Cortázar, né? Ele vai usar essa figura do caleidoscópio, né? Ou seja, são vários fragmentozinhos ali que, se a gente mexe, eles vão criando figuras diferentes, né? Então, Não sabia. falando. Na verdade, eu estou pensando nas mãos que crescem, né? E aí, prestando atenção no que o Plínio também tinha colocado,
da importância que tem, né, para o escritor as mãos para poder realizar a escrita. E aí eu estava olhando aqui, porque o título é As Mãos que Crescem, que eu tinha feito uma anotação, né? E já no final, se pega o título com o final, que é quando ele se depara com os cotocos, né, que gera uma mutação, se teria alguma relação de dizer, assim, por ele ter escrito algo que não deveria, algum posicionamento político, ideológico, e ele ser punido por isso, ter uma punição, o preço que se paga pelo fato das mãos crescerem, deixarem as mãos escreverem, né, exprimir a opinião. Pois é uma boa pergunta, né? Mas teria que encontrar mais elementos no texto para pensar a respeito disso, né? Que tenha, bom, tem a relação com... fala. Então, porque logo no começo fala, né, do Carrie, dizendo aqui, você é um covarde, um canalha, ainda por cima um mau poeta, não sei. Não, tudo bem, mas eu estou falando disso que você comentou, um aspecto político e de censura, né, seria? É isso? Isso. Então, isso que eu estou falando. Teria que procurar mais indícios no próprio texto de algo assim, né? Certo? Por exemplo, tem uma referência à prefeitura, né? Eu ia falar justamente isso, mas aí... Ele trabalha na prefeitura, né? Parece. A partir do que a Anne falou, eu pensei assim, talvez ele tenha escrito esse conto usando alguma pessoa, inspirado em algum acontecimento de alguma pessoa que trabalhasse na prefeitura, que tenha brigado, aquela coisa toda, ele escreveu esse conto. Foi enquanto você estava falando, tem fração de segundos aqui, eu pensei isso. Pode ser, né? Pode ser. Mas a gente teria que, assim, para fundamentar essa interpretação, teria que encontrar os elementos e apresentar, né? Certo? Tipo assim, porque senão fica só na suposição, né? Bom, pode tentar relacionar com... Fala, Anne. Não, é que eu tô vendo, né, algumas partes do conto, e tem uma parte que fala, né, acho que é no momento que ele sobe no ônibus, ou no táxi, não, ele pega o táxi e fala, descontava no subalterno no negro, sem saber o porquê da sua irritação. Sim. Uma questão racial, quem sabe, evidentemente, sem porquês. Sim. Tem esse ponto também, né? Mas daí no ele também não conseguiu entrar nem no ônibus, né, nem no bonde. Então meio que as pessoas tinham preconceito, né, em relação a ele também. E justamente um táxi, um homem negro, que foi lá ajudar ele e tal. Tem essa questão também. Pode ter, né? Quer dizer, vocês estão puxando para uma possibilidade de interpretação, né? Pode existir, só que tem que ir fundamentando mais e mais até um momento em que o auditório, né? Os ouvintes de vocês, ou leitores de um possível texto interpretativo, considerem que essa interpretação é a melhor possível, sabe? Do tipo assim, puxa, como eu nunca vi isso antes, né? Sabe? E também tem a questão, agora que eu lembrei, que ele ia almoçar na casa da Marg, né? E aí ele não foi, tipo...
Ele não podia aparecer dessa forma lá. Então, também tem essa questão aí. Ah, mas de que maneira isso se relaciona com o que estava sendo dito antes? Não, essa questão do preconceito, né? Que ele começou a sofrer por causa disso. Então, É, mas ele não foi. tentando encontrar o caminho aí que a Anne tá falando. Aham. Não, então. Mas ele não foi porque era inviável ele continuar com a mão daquele jeito, né? Ele tá no táxi, né? E no momento em que ele tá no táxi, que ele resolve ir até um médico, né? Ó, vou até a casa de um médico, disse Plaque. Não posso entrar assim na casa de Barney. Por Deus, não posso. O apartamento inteiro ficaria ocupado. Vou consultar o médico. Se ele aconselhar amputação, aceito. É o único jeito. Estou com fome, estou com sono, né? Então, assim, é ele que decide, né? Não é a Marg que fala, não, você não pode entrar aqui, né? Embora com relação ao ônibus e ao bonde, sim, é verdade, né? E o taxista negro é o único que leva ele, né? Mas fala, Plínio, você ia falar? Então, eu prefiro ficar com uma interpretação livre no senso comum do que problematizar uma parte mais metodológica, mais teórica, até porque você já... Falando só desse outro, porque o outro, como eu falei, eu não encontrei, né? Nem vi lá o PDF, não li isso aí para não avacalhar tanto. Mas, assim, daí você começou por esse, e as informações que você inseriu lá no começo lá foi da questão do existencialismo e do surrealismo, né? E aí, claro, eu curto os contos, né? Os encontros, para mim, sempre são maravilhosos, né? Assim, eu sempre vou para aquela perspectiva do viés mais histórico, né? Histórico filosófico, história sociológica. Essa pegada que eu procuro ver, né? Assim, nesse viés aí, sabe? Porque você inseriu lá informações, né? A gente sabe das vanguardas europeias, a grande importância que teve em tudo praticamente, né? Em todas as áreas das artes, né? Então, enfim, só acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque se for problematizar mais, né? Aí vai, enfim. Não é questão de problematizar, né? É questão, assim, de buscar uma interpretação possível, né? Ou várias, né? Eu estou falando, sim, é possível, só que tem que ir encontrando, assim, o papel que eu estou fazendo é o que chamam de advogado do diabo, né? Eu estou colocando os empecilhos contra essa possibilidade de interpretação, né? Aqui, assim, assim, como eu tô, né, participante e tal, tipo, se eu não tivesse avacalhado tanto no meu curso tivesse terminado, né, bacharelado e tal, mas eu vejo, assim, nossos encontros, vocês que estão aí com finalização de graduação, estão no mestrado, né, vocês falaram sempre da questão da parte mais psicanalítica, né, um viés psicanalítico, um dentro desses contos todos, né? Do fantástico, do neofantástico e tal, né? Isso que eu acho bastante intrigante para mim. Você tá entendendo o que eu tô falando? Aham. Olha, só para comentar um filme muito... Deixa se você me permite, o filme que eu vi recentemente, que é francês, né? Como eu gosto bastante dessa produção europeia e latino-americana, os Segredos de Madame, não sei se vocês viram, Madame, tá na Netflix o filme, muito interessante, que também tem umas pegadas bem, dessa pegada, eu não lembro, Os Segredos da Madame, qualquer coisa assim, depois eu pego o nome e passo pra vocês, peraí. Não, eu não vi, não. Os Segredos da Madame qualquer coisa, não. Professor, Fala, Já vai começar a rir, né?
já começou a zoar, né? Não, é que eu não vi. Não importa qual seja o nome, eu não vi. Fala, Heloísa. Eu fiquei com uma dúvida, né? Que o senhor falou que ele traz um pouco as características do surrealismo nesse. E seria quais as características nesse conto aí? Não, então, só a ideia do sonho já é, né? Uma característica do surrealismo, né? Mais psicológico, né? Não, o sonho, né? A, a, Hum. assim, tem um momento que a gente percebe, nossa, isso daqui parece muito um sonho mesmo, né? Por exemplo, ó, tem um momento que chamou a atenção para mim também, que é a ideia, a percepção do espaço, né? Ele fala assim, ó, o corredor se estendia sumamente longo e deserto. Por que tanta demora em percorrê-lo? Quem sabe o cansaço, mas se sentia leve e amparado pelas mãos invisíveis da satisfação física, né? E tem um outro momento que fala assim, ó, assobiava, marcando o compasso com a marcha pelo corredor interminável. Ainda faltava uma grande distância para chegar à porta de saída. Mas que importância tinha isso, afinal, né? Essa mudança na percepção do espaço ou do tempo, né? É uma coisa que tem a ver com o sonho, tem a ver com o surrealismo, né? Aliás, o próprio ensaio do Cortázar, em que ele fala o sentimento de não estar de todo e o sentimento do fantástico, né? São dois ensaios dele. Essa ideia de que a realidade tem um sentido mais profundo que a gente não consegue compreender, ou como a Nesca falou, expressar, né, falar sobre, né, é próprio do surrealismo da psicanálise também, né? Quer dizer, o surrealismo tem muito a ver com a ideia do inconsciente, que tem a ver com a psicanálise também, né? Sabe? Pode-se dizer, então, que o fantástico atual, ele também traz um pouco do surrealismo? Sim, ele traz, né? Aliás, como o Plínio falou, as vanguardas, elas vão influir toda a arte moderna, né? Do século XX em diante, né? Então, a, enfim, é difícil algo que não tenha alguma influência das vanguardas, né? Que seja atual, que seja moderno, né? Fala, Heloísa, você ia falar, você fechou de novo o microfone? Não, que forma. Agora, Eu entendi. agora, na verdade, o que eu queria destacar é que o conto bestiário, ou seja, e não só o bestiário, mas os posteriores, né? Eles são mais sofisticados e têm uma relação mais profunda com o surrealismo, por exemplo, né? Pela própria fragmentação, né? Ou pela própria esse ponto de vista do narrador, né, mais identificado à personagem, né, é algo que tem mais a ver com o surrealismo, né? Porque a consciência do narrador se mistura com a consciência da personagem, né? Coisa que não acontece no primeiro conto, né? Sabe? Né? Sim, professor. Ou se acontece de uma forma muito menos marcante, né? Mais, né? Fala, Plínio. Assim, só para finalizar os comentários, é assim, daí já vou sair também, que eu vou agilizar umas coisas, tá dando horário. É assim, então, vamos fazer século XX, 2 guerras, né?
aí o rádio, a televisão, as vanguardas. Então, eu vejo assim, todos os nossos encontros eu sempre fico refletindo sobre isso, essa possibilidade desses escritores terem, se escreverem sobre personagens, mas também se colocarem. Você está entendendo? Digamos que é o psicodelismo na sua efervescência, né? Século XX digamos que foi tremendo, foi extraordinário, sabe? Como diz Érico Hobsbawm, historiador, né? O breve século XX. Sim, é isso. Eles são influenciados por todas essas transformações históricas, né? Todos esses acontecimentos, né? Assim, E tendo os dois lá da psicanálise, que estavam elucidando tudo que estava acontecendo, que é como é que é, o Freud e o outro lá, como é que é, o Lacan. discípulo, lá não, o outro lá, o Jung. Daí eu vejo assim, você tá entendendo? Essa pegada aí. E daí Os Segredos de Madame Claudette, veja esse filme. Quem tiver interesse. Beleza? Obrigado, é isso. Beleza, Plínio. Acho que outra coisa também essas duas guerras levam os intelectuais, né, a perceberem que é justamente a racionalidade que possibilita, né, que os conflitos se tornem cada vez mais intensos, né? O desenvolvimento científico e tecnológico, né, leva ao máximo de destruição, né? Você está bem comportado, Plínio? Mais ou menos, né? Só essa sua foto aí. Claro, e aquela hora que ele acorda, que tá as montes de enfermeiras bonitas lá, me fez lembrar, na época do exército, há muitos anos atrás, que eu fui doar sangue, fui doador de sangue desde a época do quartel. Aí uma vez eu desmaiei lá, rapaz, quebrei a cadeira, a cadeira espatifou. Aí quando eu acordei, tinha umas 4, 5 enfermeiras em cima de mim. Me lembrei dessa situação que eu passei. Mas aí, consequentemente, lembrei do Jordano Pé de Pano, Ravel. Ô Plínio, essa sua foto aí lembra bastante o conto Bestiário, né? Essa foto aí como que chama isso? Então, essa foto, eu vi o filme Guerra do Fogo já umas 4, 5 vezes, né? E na ocasião que eu vi, acho que foi na segunda ou na terceira, eu dei um print. Nesse momento, eles não tinham desenvolvido a linguagem ainda, né? Porém, esse personagem já havia sido traído por uma das companheiras, vou dizer assim, daquele grupo de nômades, né? E aí, quando ele acorda, ele toma uma paulada na cabeça. Ele acorda e olha, ela traiu ele, como é que fala? Ela deixou ele de lá, se juntou ao outro grupo, né? Daí ele olha para ela assim, quem disse? Como é que, filha da mãe, a traição existe antes mesmo do desenvolvimento da própria linguagem, que está no pensamento, né? Está no íntimo, no interior do ser humano. Sei. Que filme que é esse? Guerra do Fogo. Guerra do Fogo. É bem quase bem no ápice do filme, né? Ele sai, ele perde a tocha lá e tal, e uma confusão daí. Enfim. Bom, beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, para o próximo encontro ficou esse conto do Gerard de Nerval, que é A Mão Encantada, tá bom? Tá nessa coletânea do Ítalo Calvino, dia 11 de julho, beleza? Beleza, professor. Então tá bom. Então até mais. Boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, Fábio. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Abraço. Tchau. Vai lá ver Vênus e a Lua. Vai lá. Tá bom. Tchau, Pro. Até quinta. Tchau. Até.